Assim diz a palavra do Senhor. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos, e eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens quanto mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas e colocados em leitos e macas, para que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Até aqui. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de sermos o teu povo, o povo que vive pela tua palavra, e por isso nós te pedimos que o Senhor fale conosco. O Senhor não tem obrigação nenhuma de falar conosco, mas nós pedimos que a sua graça, que a sua misericórdia nos visite através desta mensagem, nos transforme e realize em nós a tua obra para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na medida em que Lucas, o autor do livro de Atos, vai narrando aqui os acontecimentos sobre o testemunho da ressurreição de Cristo em Jerusalém, ele também vai registrando breves relatórios a respeito da situação da igreja primitiva e do crescimento do número de crentes. Então, o primeiro relatório é aquele mais famoso, que diz que os crentes perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O segundo relatório é aquele que diz, e também já foi pregado aqui, que a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. E o terceiro relatório que Lucas faz, aqui no livro de Atos, é exatamente a passagem que nós acabamos de ler. Nos dois primeiros relatórios, nós vamos perceber que a dinâmica da igreja primitiva era, primeiro e fundamentalmente, a pregação, o testemunho, o ensino e a doutrina por parte dos apóstolos. E essa, para usar uma palavra, mas eu vou explicar o significado dela, essa ortodoxia, que significa ensino correto, produzia na comunidade dos crentes uma outra palavra que eu vou explicar o significado. Ortopraxia, uma prática de vida cristã correta. Ou seja, o poder e a ação do Espírito através da pregação apostólica produziu pessoas regeneradas que manifestavam ali algumas evidências de salvação, como nós já vimos. As evidências que são apresentadas nos dois primeiros relatórios são perseverança na fé, oração comunitária, comunhão com a igreja, temor a Deus, unidade segundo a mente de Cristo, coração transbordante de graça, desapego material, generosidade, constância em congregar e louvor a Deus. Tudo isso se manifestou na igreja primitiva e foi descrito nos dois primeiros relatórios por Lucas. E agora, nesse terceiro relatório que nós lemos, Lucas destaca pelo menos três coisas. Em primeiro lugar, o fato de que os apóstolos continuavam operando sinais. Em segundo lugar, o fato de que os irmãos da igreja primitiva continuavam juntos. E, em terceiro lugar, o fato de que a comunidade de crentes continuava crescendo. Isto é, irmãos, Deus continuava manifestando o seu poder na igreja com milagres, com unidade e com crescimento. Então, em primeiro lugar, nessa primeira parte,
eu afirmo que o poder de Deus foi manifesto por meio de milagres. Versículo 12, parte A, leia comigo. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. Só para que vocês tenham uma ideia, os versículos 15 e 16 vão dizer que pessoas de todos os arredores de Jerusalém iam para Jerusalém, né, trazendo enfermos e endemoniados, de forma que todos eram curados. E alguns desses doentes, para vocês terem uma ideia, eles eram colocados assim no chão, no caminho de Pedro, para que, quando Pedro passasse por aquele lugar, a projeção da sombra de Pedro curasse aquelas pessoas que estavam no caminho. E aqui é importante destacarmos que o texto apresenta isso como um acontecimento, mas não diz que os apóstolos ensinaram isso como algo que deveria ser imitado e nem praticado pela igreja. Foi algo que simplesmente aconteceu aqui na narrativa. O que acontece aqui é um transbordar tão grande do poder e da misericórdia de Deus na vida dos apóstolos, a ponto de as pessoas serem curadas através da sombra deles, através de, mais para frente no livro de Atos, através de lenços, através de aventais, assim como fora a mulher do fluxo de sangue que tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. E todos esses casos tinham algo em comum, a fé daqueles que eram curados. Irmãos, nesse ponto é importante lembrar que, assim como os milagres de Jesus tinham a intenção de demonstrar que ele era o Messias prometido pelo Antigo Testamento e cumprido no Novo Testamento, esses sinais também eram uma forma de confirmar que Deus havia dado autoridade aos apóstolos, uma autoridade para falar em nome de Deus, e de fato, porque os apóstolos seriam os compositores, os escritores do Novo Testamento. Observe, por exemplo, no texto que nós lemos, que os sinais eram realizados, versículo 12, entre o povo por meio dos apóstolos. O texto não diz que quem operava os sinais era o povo. O texto não diz que quem operava os sinais eram todos os crentes. O texto diz que quem operava os sinais eram os apóstolos. E é claro, pelo poder legítimo do todo-poderoso Deus, que é o verdadeiro dono de todo o poder, de toda a honra e de toda a glória. Então, esses sinais eram operados pelos apóstolos. E se nós observarmos também, quando Paulo teve o seu apostolado questionado, e ele escreve em 2 Coríntios, em defesa do seu apostolado, capítulo 12, versículo 12, ele diz o seguinte: de fato, as características de um apóstolo foram manifestas entre vocês com grande perseverança, por meio de quê? Sinais e feitos extraordinários e milagres. Portanto, irmãos, o Senhor aprovou os apóstolos através daqueles sinais para que os seus ensinos fossem recebidos pela igreja e pelo povo como palavra de Deus. E uma vez que o cânon cristão, a lista de livros que nós consideramos inspirados por Deus, está fechado, nenhum homem opera sinais da mesma forma que os apóstolos operavam no primeiro século. Como nós já vimos, hoje Deus ainda pode manifestar o seu poder com milagres, e Ele sempre pode, mas ninguém pode determinar nem como e nem quando Deus o faz. Por isso nós simplesmente clamamos aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, segundo o poder que opera em nós. Nós clamamos a Ele. E se o Senhor o quiser, Ele nos cura. Se o Senhor não quiser, Ele não nos cura. Esse poder não está em nossas mãos. Isso nós já aprendemos em algum sermão, mas o assunto do milagre volta nesse sermão, né? Então eu queria dizer para você que está aqui hoje, está fraco.
Eu quero me dirigir a você que está aqui hoje e está doente. Eu quero me dirigir a você que está aqui hoje e está cheio de problemas. Que entrou aqui preocupado, ansioso. Você que não tem conseguido lidar com a sua ansiedade. Você que talvez esteja desenvolvendo depressão ou coisas semelhantes. Você que tem causas possíveis e até impossíveis. Eu quero dizer para vocês que Isaías 59:1 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa abençoar. E que os ouvidos do Senhor não estão tampados para que Ele não possa ouvir. Meus irmãos, o Senhor nos escuta, o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê e o Senhor conhece a nossa condição. Nós não precisamos de milagreiros em nosso meio. Nós precisamos apenas desse Senhor, que atende às nossas orações. Você tem orado ao Senhor? Ou no meio das tribulações é sempre mais fácil a gente murmurar? Ou no meio das tribulações é sempre mais fácil a gente buscar outras soluções? Mas o Senhor, de repente a gente até esquece que nós temos a oração e que nós temos o Deus Criador do Universo ao nosso dispor para nos ouvir. E pasme, em qualquer horário que for, se você levantar de madrugada, Ele te ouve. Se for durante o dia, Ele te ouve. Porque o guarda de Israel, ele não dorme. Ele está sempre de ouvidos atentos ao clamor do seu povo. Uma vez eu vi uma música que dizia, hora de madrugada que a fila é menor. Mas isso é horrível, porque, na verdade, Deus ele pode atender todo mundo e ao mesmo tempo. A gente fica imaginando Deus com uma aba do Gmail aberta e um monte de orações tentando responder. Gente, Deus, Ele é infinitamente mais poderoso do que nós somos capazes de imaginar. E por isso nós precisamos clamar a Ele. E agora a pergunta. Se os apóstolos eram confirmados por sinais, como são confirmados os pastores hoje? Infelizmente, alguns pastores estão tentando reproduzir os sinais apostólicos para supostamente confirmar que são homens de Deus e pastores escolhidos por Deus. Então, eu não sei se você já viu isso. Pastor tentando ali projetar a sua sombra, usando lenços, usando aventais. Numa versão um pouco mais moderna, usando o paletó, passa assim na pessoa, a gravata. O que mais? Travesseirinho da unção, a água do Rio Jordão ungida. Enfim, mas eu destaco aqui mais uma vez que esse texto está dizendo que aquilo aconteceu como um transbordar do poder de Deus. Mas os apóstolos não ensinaram que a igreja deveria praticar isso. E outra, os pastores não são apóstolos. A gente já ensinou aqui, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolos foram aqueles que foram enviados por Jesus. Não existem apóstolos nos dias de hoje. Então, como que a gente sabe que os pastores são de Deus? Outros estão confundindo o chamado pastoral com atividades de CEOs, coaches, empresários, administradores, gestores e marqueteiros. Mas o Albert Moller Jr. ele vai dizer o seguinte, a igreja não é edificada sobre estratégias de marketing, mas sobre o poder da palavra e do Espírito de Deus. O que a Bíblia diz, irmãos, sobre o que confirma um pastor? Segundo a Bíblia, o chamado pastoral não é definido por habilidades administrativas, gestoras ou de marketing, mas por caráter. 1 Timóteo 3, 1-7 e Tito 1, dos 5-9. Quais são os critérios que nós encontramos lá? O pastor tem as Escrituras como fundamento da doutrina e da prática, ele deseja o episcopado, tem caráter piedoso, tem aptidão para o ensino, exerce a liderança espiritual com a sua família, é homem e cristão de longa data. Esses são os critérios estabelecidos pela Escritura. E segundo a Bíblia, pastores são um presente de Deus para a igreja. Jeremias, capítulo 3, versículo 15, diz, eu vos darei pastores segundo o meu coração. Esses são os pastores que devem ser acolhidos com dupla honra, como diz as Escrituras. Portanto, irmãos, assim como o poder de Deus
confirmou os apóstolos com milagres, hoje Deus confirma os seus pastores, através da lealdade à palavra de Deus acima de todas as coisas. É assim que um pastor é confirmado. E eu contextualizei porque, visto que não existem apóstolos, então quem que deve ser confirmado? Os líderes da igreja de hoje. Então essa é a primeira parte, é a parte que diz respeito aos milagres. E a segunda parte? A segunda parte diz respeito à unidade. Eu quero convidar você a abrir, ou melhor, você já deve estar com a Bíblia aberta, no versículo 12, a parte B, a continuação do versículo. Olha só o que está escrito. E eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Eu coloquei aqui uma explicação do David Garland, que ele diz o seguinte: o pórtico era constituído de um telhado sustentado por uma fileira de colunas duplas, posicionadas em intervalos iguais. Acompanhava o muro oriental do templo e se abria para o pátio externo. Era possível reunir-se ali à vista do santuário. Irmãos, foi nesse lugar que Pedro e João pregaram e curaram ali um paralítico, né? Eles foram instrumentos de cura na vida daquele paralítico. E parece que esse era o ponto onde os cristãos do primeiro século estavam se reunindo em Jerusalém. E a própria unidade desses cristãos corroborava o testemunho do Evangelho. Quer dizer, o Evangelho não era pregado apenas com palavras, mas o Evangelho ele era corroborado, ele era contribuído pela forma que esses irmãos viviam, que parece muito bem uma resposta à oração que Jesus fez em João capítulo 17, 20 e 21. Jesus orou da seguinte forma: eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. E pelo que Jesus orou pela igreja? Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. E aí Jesus fala uma coisa muito importante: para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o mundo só vai acreditar na nossa mensagem se eles virem mais do que a pregação, mais do que o testemunho, mais do que as palavras, se eles virem em nós esta unidade. É o que Jesus está falando. Que eles sejam um. Para quê? Para que o mundo creia. Se a igreja não for unida, nós estaremos talvez testemunhando com as nossas palavras, mas com os nossos atos nós estaremos despregando a mensagem que nós pregamos com as nossas palavras. Então a igreja ela precisa manifestar a unidade que é produzida pelo Espírito de Deus. Isso precisa existir na igreja de Deus. Irmãos, porém, da mesma forma que os cristãos verdadeiros permaneciam unidos aqui nesse texto, os entusiastas começaram a se afastar da comunidade. Versículo 13. Embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. E parece clara a razão pela qual esse povo começa a ir embora. Não quer mais estar perto dos cristãos. Eles desejaram e até estiveram ao lado dos irmãos enquanto estava tudo bem. Mas agora começou uma perseguição das autoridades judaicas. E aí, muitas pessoas já não querem mais ficar entre os irmãos. Na perseguição? Não. Eles eram admiradores. Nossa, eu admiro muito esse grupo. Nossa, esse negócio da igreja aí é um negócio maravilhoso. Mas está sendo perseguida. Aí eu também, não, peraí. Daqui dessa linha eu não passo. Porque aí agora a minha cabeça está em risco. E aí algumas pessoas começam a desistir de andar com os crentes. Além disso, essas pessoas, elas desejaram estar junto da igreja enquanto a igreja primitiva ali transbordava da graça de Deus, aqueles momentos maravilhosos de refeição, todos juntos. Mas aí, de repente, nós tivemos o episódio do juízo de Deus consumindo Ananias e Safira. E aí, essas pessoas que estão deixando de andar com os discípulos agora, com os cristãos, eles ficam com medo do juízo de Deus. A ideia é mais ou menos assim, ó. Não, o Deus de amor estava tudo ok. O Deus de amor eu estava fechado aqui.
Mas a hora que Deus manifestou o juízo, eles deixaram a comunidade e falaram, eu não. Vai que eu sou o próximo Ananias aí. Então, essas pessoas que estão deixando a comunidade de crentes aqui, elas estão com medo da perseguição das autoridades judaicas e elas estão com medo do juízo de Deus que consumiu Ananias e Safira. E a coisa, se nós observarmos, ela não é muito diferente nos dias de hoje. Há muitas pessoas que dizem que querem seguir Jesus, mas somente quando as coisas vão bem. E aí, quando vem a tribulação, elas abandonam a igreja. Há muitas pessoas que elas dizem que querem seguir Jesus, mas elas não querem ser odiadas pelo mundo. E aí, quando vem a perseguição, elas desistem e vão viver a vida delas. Há muitas pessoas que dizem que querem seguir Jesus, mas apenas na manifestação da sua graça. E aí, quando vem o juízo, elas pegam as malas e vão embora. Não, o juízo não. Eu quero a graça. Eu quero Deus de amor. Mas é sempre importante nós lembrarmos que o mesmo Deus de amor é o Deus da santidade. O mesmo Deus da graça é o Deus do juízo. Não são dois deuses diferentes. Não é um Deus que no Antigo Testamento era bravo e no Novo Testamento ficou bonzinho. É o mesmo Deus, que se manifesta das duas formas. Irmãos, a verdade é que aqueles que seguem Jesus somente sob determinadas condições ou circunstâncias, elas não estão seguindo Jesus, mas estão seguindo o conforto, aquilo que parece melhor para elas. E essas pessoas são descritas aqui no texto não como discípulos de Jesus, mas como multidão, como espectadores. Olha só, nós vimos 3.000 pessoas, depois 5.000 pessoas, o número sobe para 5.000 pessoas. E agora a gente começa a descobrir que no grupo tem muita gente que, na verdade, estava seguindo como entusiasta. Olha, eu admiro muito os apóstolos, olha, eu admiro muito a igreja, a comunidade reunida. Mas a hora que a perseguição veio, a hora que os problemas começaram a surgir, eles começaram a cair fora. Irmãos, todo aquele que deixa a igreja de Cristo, definitivamente não é discípulo de Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 19, diz assim, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Qualquer pessoa que saia definitivamente da igreja, quando eu falo definitivamente é para não voltar nunca mais, ela está dando evidências de que não foi salva, segundo a Escritura. Em contrapartida, irmãos, os verdadeiros discípulos de Jesus, não por mérito, mas pela obra de santificação do Espírito que os capacita, eles perseveram, eles permanecem no corpo, seja na tribulação, seja na perseguição e seja no juízo. Eles sabem que estão unidos a Cristo. E é por isso que eles não têm medo de manifestar a convicção deles. Porque eles sabem que não há nada que pode os separar de Cristo. É muito triste a gente ligar o noticiário e a gente ver nos jornais e a gente vê nas redes sociais, em todos os lugares, um homem sendo morto por causa das suas convicções. Eu creio que a maior parte das pessoas está abalada com as cenas que estiveram diante dos nossos olhos nos últimos dias. Irmãos, isso acontece há muito tempo. Muitos cristãos, eles morreram, eles foram cerrados ao meio, eles foram degolados, eles foram decapitados por causa das suas convicções. E é muito triste você ver um rapaz muito jovem sendo morto dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, por que a gente não para de pregar? Por que a gente não para de crer? Por que a espada vem e a gente não teme a espada? Porque nós acreditamos que nós estamos unidos a Cristo pela fé. E que se nós acordarmos amanhã, o Senhor estará conosco. Mas se nós não
acordarmos, nós estaremos com Ele. Isso é vida cristã. Vida cristã você chama a morte de lucro. Romanos 8, 38 e 39 diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim, ó: não temam aqueles que matam o corpo, não temam aqueles que, e aqui eu estou, não temam aqueles que pegam rifles e sobem em prédios para tentar matar vocês. Temam antes aquele que pode fazer a alma de vocês perecer no inferno. Meus irmãos, não tenham medo da morte. Não tenham medo de serem perseguidos por causa da fé de vocês. Não tenham medo dos prejuízos que você vai sofrer por dizer que é cristão. Não tenha medo de dizer que Cristo é a sua bandeira onde você andar. Se alguém meter uma bala na nossa cabeça, essa pessoa ainda assim não pode nos separar de Cristo Jesus. Por isso que ao mesmo tempo em que a gente fica muito entristecido com a situação do Charlie Kirk lá, ao mesmo tempo há uma mensagem de esperança por trás de tudo isso. O máximo que o mundo pode fazer conosco é nos matar. Mas não adianta você matar um salvo, porque aquele que morre em Cristo, ele não morre, ele vive. E vive para nunca mais morrer, e vive eternamente. Meus irmãos, assim como esses irmãos permaneciam juntos, nós também precisamos continuar a viver de modo digno do nosso chamado, nos esforçando para nos mantermos unidos no Espírito. Vamos cantar? Não. Música maravilhosa, né? Que canta o texto, aí você memoriza o texto. Não tem coisa melhor do que isso. Nenhuma palavra nossa é melhor do que as palavras de Deus. Nos esforçando para nos mantermos unidos no Espírito. O texto diz que eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. Eles não queriam se separar. E, gente, a gente está falando de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas ali no pórtico de Salomão, todo dia, se encontrando. E eles não viam a hora de se encontrar para poder cultuar o Senhor juntos, para poder compartilhar um testemunho. E o Senhor ia operando sinais através dos apóstolos, e eles ouviam o ensino dos apóstolos, e o ensino dos apóstolos transformava a igreja. Que cena maravilhosa. Nós precisamos lutar para nos mantermos unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Por quê? Quantos corpos nós somos? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e está em todos. Irmãos, é o poder de Deus que preserva a nossa unidade pela sua soberania, mas ainda assim, nós somos chamados a perseguir essa unidade com a nossa responsabilidade humana. É Deus que preserva a unidade em nós, ainda assim nós somos chamados a sermos unidos, a buscarmos a unidade pelo pensamento de Cristo, a unidade pela mente de Cristo, a unidade pela palavra de Deus revelada. Havia milagres, havia unidade. E por último, o poder de Deus era manifesto em crescimento. Versículo 14. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Irmãos, ao longo do livro de Atos, Lucas anuncia a conversão de 3.000 e depois de 5.000, e agora ele perde a conta, ele não está mais falando do número. E apesar das perseguições das autoridades judaicas, apesar do juízo de Deus manifesto contra Ananias e Safira, o texto vai nos dizer que um grande número de crentes continuava sendo acrescentado à igreja primitiva pela graça e pelo poder do Senhor. A perseguição não pode parar o crescimento da igreja.
A espada não pode parar a obra do Senhor. Tem um texto na Bíblia que Deus diz, através do profeta: agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de levar a cabo os planos dele na história. Louvado seja o Senhor por essa verdade. O soberano concretiza absolutamente tudo o que ele estabeleceu. Nenhuma vírgula da nossa vida foge do controle da vontade soberana do Eterno. Talvez em alguns momentos das nossas vidas e tribulações nós achamos que nós perdemos o controle. Mas eu quero dizer para você que nós realmente precisamos perder o controle das nossas vidas às vezes, para lembrarmos que quem reina sobre ela é o Senhor. Para lembrarmos que quando nós perdemos o controle, Ele continua seguro. Para lembrarmos que quando nós estamos desesperados, Ele continua calmo. Para lembrarmos que quando nós estamos dormindo ou tentando dormir por causa das aflições, Ele não dorme. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Irmãos, o trabalho da igreja primitiva era pregar e o trabalho do Senhor era acrescentar. De igual modo, hoje nós precisamos continuar testemunhando o Evangelho todos os dias, por onde nós passamos. Nós precisamos convidar pessoas para virem até a comunidade ouvir o Evangelho. Se nós queremos que a igreja do Senhor cresça, ou se nós queremos que esta igreja, a igreja local, cresça, nós precisamos convidar pessoas para ouvir o Evangelho. Convide pessoas. É bom a gente crescer na fé, e é claro, nós vamos ser aperfeiçoados nesta palavra até o final da nossa vida, mas é muito importante que outras pessoas ouçam o Evangelho. Então, convide pessoas, crie o hábito de convidar pessoas. Mesmo que elas digam não, mas sempre convide alguém para estar aqui conosco e ouvir a palavra. Porque se nós cremos no poder do Evangelho, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego, então nós convidaremos e nós acreditaremos que Deus vai salvar pessoas. A nossa acomodação com relação à pregação do Evangelho não ajuda em nada. E aqui eu estou falando das nossas próprias vidas individuais. Quantas oportunidades a gente tem de falar do Evangelho e a gente fica calado? Às vezes porque a gente não sabe começar a conversa. Mas, irmãos, a gente precisa comunicar esse Evangelho todos os dias. Vou falar uma coisa para você. Você é um missionário em tempo integral. Sabendo disso ou não, nós estamos em missões. E às vezes a gente pensa que missões é um movimento do Ocidente para o Oriente. A gente pensa que missões é o que se realiza em lugares distantes. É também, em certa medida, mas na realidade, missões é o que todo cristão faz todos os dias, em todo o tempo. Porque, como diz Charles Spurgeon, todo cristão é um missionário ou um impostor. Então, fale do Evangelho, proclame o Evangelho, testemunhe o Evangelho. Fala para os seus familiares, fala para os seus amigos, fala para as pessoas que trabalham com você. O nosso papel é plantar e regar, mas somente Deus pode dar o crescimento. Nós não temos poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Deus não vai nos culpar por não converter pessoas, porque isso não é a nossa alçada. Jesus disse para os discípulos que quando as pessoas rejeitassem a nossa pregação, nós deveríamos sacudir o pó da nossa roupa. E no dia final haverá mais rigor para essas pessoas que rejeitam o Evangelho do que para Sodoma e Gomorra. Não é nosso papel convencer as pessoas, é nosso papel anunciar, é nosso papel alertar, é nosso papel falar, é nosso papel testemunhar. E quanto mais imersos nós estivermos nas nossas vidas individuais, menos a gente vai evangelizar. Mas quanto mais os nossos pensamentos estiverem no alto, nas coisas da eternidade, naquilo que não é visível, não naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno, mais a gente vai comunicar a verdade de Deus para esse mundo caído.
E mesmo quando o Senhor decidir não dar crescimento, o que a igreja faz? Ela permanece fiel e confia. Porque às vezes a gente fica pensando, por que Deus não está dando crescimento? E aí a gente quer dar uma resposta daquilo que a gente não sabe, porque os pensamentos de Deus são infinitamente mais elevados do que os nossos. Só para te tranquilizar em relação a isso, que não é esse o seu papel, o nosso papel é falar. Até mesmo o profeta Isaías disse, Isaías 53:1, Senhor, quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor? Como se Isaías estivesse falando, Senhor, a gente está pregando e a gente não está vendo frutos. E aí a resposta da Bíblia é, você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa semear. Mas quem vai trazer frutos é Deus, não somos nós. Nós não abrimos o coração de ninguém, nós falamos. Irmãos, é Deus quem concede um novo coração, regenera, converte, justifica, adota, santifica, persevera e glorifica o crente. Por isso nós precisamos não só compartilhar o Evangelho, mas orar para que o Senhor ressuscite mortos. Esses ossos podem voltar a viver? Prega para eles. Os mortos espiritualmente podem voltar a viver? Prega para eles. E eu quero encerrar falando algo sobre esses relatórios da igreja primitiva. Eles são uma boa oportunidade para nós refletirmos se nós estamos reagindo ao livro de Atos. Porque Tiago 1:22 vai dizer, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ou na ordem invertida, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Eu tenho 3 aplicações aqui, breves. Em primeiro lugar, certifique-se de que você tem sido um ouvinte atento da palavra. Marta, Marta, para. Deus está no seu sofá. Senta, ouve. Não durma, ouça, não divague, ouça, não fuja, ouça. Na pregação, ouça, em casa, ouça, na internet, ouça novamente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sem ouvir não há transformação nenhuma, só acomodação. Só a nossa natureza entregue aos nossos próprios pecados. Segunda, certifique-se de que você não está sendo solapado pelos sufocadores da palavra. Jesus contou a parábola do semeador. E ele disse que tem 3 coisas que sufocam a palavra nas nossas vidas e tornam a nossa vida infrutífera. Em primeiro lugar, a falta de entendimento, quando a gente não entende o que a gente está ouvindo. Em segundo lugar, a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. E isso é interessante, porque o pessoal estava deixando os crentes ali do pórtico de Salomão, parando de andar com eles por causa de perseguição. Olha só, a tribulação e a perseguição são inibidores da palavra. E aí elas solapam e roubam a semente, sufocam a palavra e isso se torna infrutífero na vida da pessoa. E o terceiro e último que Jesus disse são as preocupações do mundo e a sedução das riquezas. Isso também sufoca a palavra. Quando a nossa vida está pensando demais nas coisas daqui e pensando de menos nas coisas do alto. Isso sufoca o fruto da palavra na nossa vida. Então, irmãos, em primeiro lugar, como eu disse, certifique-se de que você tem sido um ouvinte atento da palavra. Segundo, certifique-se de que você não está sendo solapado pelos sufocadores da palavra. Vou repetir quais são eles. Falta de entendimento, tribulação ou perseguição por causa da palavra e as preocupações do mundo e a sedução das riquezas. Por último, prepare-se para examinar toda a sua vida à luz da palavra, para que você possa vivê-la na prática. O Evangelho criou o cristão, a falsa religião criou o cristão não praticante. O diabo criou o cristão não praticante.
e disse para ele, você é cristão, só que você não é praticante. Não, não é cristão, não faz sentido. Quem não pratica aquilo que ouve do Senhor é multidão, e não discípulo. E quem não pratica aquilo que ouve, se é que ouve, sofre de auto-engano, engana a si mesmo. A pausa, irmãos, para esse terceiro relatório de Lucas é uma boa oportunidade para nós pensarmos. Como salvos em Cristo Jesus, o que nós temos aprendido com a igreja primitiva? A exposição de Atos tem nos impulsionado a falar mais sobre a obra de Jesus. A exposição de Atos tem feito de nós pessoas mais generosas. A exposição de Atos tem movido nosso coração deste mundo para a eternidade e a missão de Deus no mundo. A minha oração, irmãos, é para que assim como a igreja primitiva continuava, nós também sejamos firmes, constantes e sempre abundantes, sabendo que o nosso trabalho não é vão na obra do Senhor. Eu convido você a abaixar a sua cabeça e vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra.